Tá no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast de quem tem história para contar. E hoje eu vou receber aqui a Patrícia Pifaio, psicóloga, especialista em transtornos alimentares e vai tirar todas as nossas dúvidas sobre o assunto. E Deise Polatti fez cirurgia bariátrica, teve acompanhamento com a Patrícia e tá aqui para contar pra gente toda a sua experiência durante esse processo, que não é nada fácil. E aí, vamos falar sobre saúde? Roda a vinheta, vai! Meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui. Estou muito feliz. Bem-vindas ao Quem Pode Pode. E vamos para esse assunto que é muito importante, né? Patrícia, primeiro vamos com você, né? Como é que surgiu a psicologia na sua vida? Na época que eu fiz... boa tarde ou boa noite. Meu nome é Patrícia Pifaio, eu tenho 27 anos de formada. Na época que eu fiz psicologia, foi 1999, 98, a faculdade de psicologia já existia, né? Já era um curso bem conceituado, mas era bem diferente do que é hoje em dia, né? Então, na minha época, a faculdade de psicologia era uma faculdade integral, né? Ela tinha de manhã e de tarde. A maioria dos dias eram integrais. Era uma faculdade mais exigente, né, do que é hoje. Hoje é mais tranquilo? Hoje é mais tranquilo. Você não tem as Exigências as que funções que tinham que ter na época, né? Antigamente tinha que ter... Você tinha que dissecar cadáver. Eu cheguei a dissecar cadáver. Hoje em dia não existe mais isso. Tinha que ter laboratório ao vivo, com animal. Hoje em dia não tem mais nada disso. Eles fazem tudo online, né? Então, a faculdade de psicologia era uma faculdade mais trabalhosa. E quando a gente se formou, a gente não tinha essa vasta gama, né, de trabalho que hoje em dia a psicologia tem. É muito bom ver. É bom que eu estou trabalhando ainda, né? Então, eu posso ver o crescimento da profissão, A psicologia hoje a gente está em tudo, né? Em qualquer área de qualquer empresa, esporte, né? A gente hoje, graças a Deus, acho que a sociedade entendeu a importância da psique humana, né? Porque antes nós ficávamos muito separados. Então, só quem precisava da gente era quem tinha problema mental, né? Ou alguma coisa assim. Todos temos, né? Hoje tá mais... As pessoas estão entendendo mais. Hoje eu acho que nós, seres humanos, somos seres totalizados, né? Corpo e mente, né? Antigamente era bem dificultoso. Mas aí eu fiz o colégio normal e na hora de decidir qual a profissão, o meu sonho era trabalhar com psicologia hospitalar, que era uma área até muito difícil na época, né? Mas aí eu cursei, me apaixonei e fui trabalhando. E aí caí em várias áreas, né? Mas alguém te inspirou a ser psicóloga? Não tinha nenhuma. Foi na busca mesmo do que fazer. Eu sabia que eu queria sempre a área médica, né? Para ir voltada para o cuidado do ser humano, né? Mas aí eu decidi, fez eu e uma amiga juntas. A gente decidiu se inscrever e fomos. E aí você começou nessa psicologia geral, né? Porque você, quando se forma, você forma na psicologia geral, né? E você começou esse atendimento dessa maneira já? Na minha época, quando você se formava, você tinha pouco campo de trabalho, muito pouco campo de trabalho. Ou você trabalhava em hospital, nem tinha isso, muito difícil, devia ser o super hospital que tinha isso. Ou você trabalhava na área clínica, né, de consultório, ou você trabalhava em manicômio, na minha época tinha muito manicômio, ou você trabalhava em alguma creche, em algum orfanato, também a gente tinha uma grande quantidade de amigas que trabalhavam em orfanato nessa época. E aí eu fui indo, né? Você vai, só que aí vai abrindo as pós-graduações, né? Poxa, apareceu agora psicologia disso, psicologia daquilo. E aí
você vem se especializando e caindo em várias áreas, né? E essa especialidade em transtorno alimentar, né? Você fez quando? E por que decidiu fazer ela? No transtorno alimentar, eu morava no Rio, né? Não sou daqui. E aí eu fiz faculdade em Botafogo, na Santa Úrsula. E aí eu acabei casando depois de um tempo e vim morar em Araruama com meu marido. Nós decidimos, eu não trabalhava. E aí eu já era formada. E aí eu vim para cá. E aí eu comecei a trabalhar numa clínica que tinha aqui de atendimento normal, atendimento clínico normal. E aí, depois de um tempo, eu fui convidada para ir para uma outra firma, bem maior, né, num projeto de medicina preventiva, um projeto bem inovador Aqui na para a região? época. E legal, né? Não tinha quase que em lugar nenhum, acho que aqui no Brasil só tinha aqui em Araruama e no Olha, interior que de São legal. Paulo. E aí, isso foi em 2000. Aí a gente começou esse projeto, né? E aí, uns 2 anos que esse projeto estava andando bem, era um projeto muito legal. E aí, o nosso diretor, tinha um diretor da empresa, ele começou a se interessar por essa área da cirurgia bariátrica. Isso foi em 2002, mais ou menos, 2 ou 3. 2003, por aí, 2004. Não tinha especialização, não tinha curso, não tinha nada. Absolutamente nada. A cirurgia bariátrica não era difundida ainda, assim, o trabalho dela por pessoas que, tem médico disso, ou vamos fazer, estava iniciando demais isso. E aí nós recebemos uma paciente nessa medicina preventiva que ela tinha operado. E aí quando ela veio para mim com as questões, eu não sabia, eu fiquei assim, eu acolhi a paciente da melhor forma que eu podia, né? Da escuta, das dificuldades dela, mas eu não tinha conhecimento. E aí esse diretor me chamou, que ele também queria entrar nessa área, e aí a empresa buscou aonde que tinha realmente curso para me mandar. E na época, para eu fazer. E nessa época tinha um curso de Belo Horizonte que eles davam, um curso até pequeno, mas realmente maravilhoso. Até hoje, até semana passada eu fiz um mini curso deles e eles estavam fazendo um final de semana em Ipanema. Eles abriram uma turma lá e eu fui fazer. Ali que eu tive o primeiro contato, eu acho que isso foi em 2003, eu tinha que olhar, 2003, 2004, acho que foi 2003. E aí eu fui para esse curso e aí eu tive o contato com uma psicóloga realmente especializada em cirurgia bariátrica, ela fazia o trabalho, ela faz hoje ainda o trabalho dela da obesidade na visão do TCC, da terapia cognitiva comportamental, né? E aí eu fiz esse curso pequeno com ela, depois eu fiz a especialização em TCC, para entender esse mecanismo da psicologia, né, essa forma de atuação. E aí, de lá para cá, eu só vim fazendo os cursos. Aí fiz uma especialização no Fundão, eles fizeram uma especialização lá. Eu cheguei a fazer até 2 vezes o mesmo curso, porque depois de uns 6 anos, uma outra psicóloga entrou nessa turma. Aí eu fui fazer junto com ela a mesma especialização que eu já tinha feito. E aí, de lá para cá, é só curso. E o mercado foi crescendo. E isso aí, a cirurgia bariátrica foi explodindo, né? Continuei trabalhando com esse médico até hoje, que nós trabalhamos juntos. E tá aí, eu trabalho já com a cirurgia bariátrica, vai fazer 20 anos, mais ou menos. E o que são transtornos alimentares? Transtornos alimentares são desordens psíquicas, né? Onde a pessoa tem dificuldade no seu relacionamento com o alimento. Exemplo? Os mais famosos que a gente tem é anorexia e bulimia, né? E os transtornos de episódio compulsivo. Esses são os mais famosos. E aí, isso leva ao ganho do peso, consequentemente... Não, transtorno alimentar é relacionado a qualquer problema que você tenha. Pode ser a falta de comida, pode ser o exagero da comida, pode ser o que você come, pode ser a forma que você come. O transtorno alimentar engloba todas as dificuldades ou erro com qualquer forma que você se alimenta.
Ah, entendi. E aí você começou a trabalhar nisso Eu comecei a trabalhar com isso. Porque geralmente os cursos é sempre assim. Hoje em dia a gente tem pós-graduação, a PUC tem pós-graduação, tem outras faculdades que têm pós-graduação mesmo, 2 anos e meio de estudo. E aí sempre é transtornos alimentares e obesidade. Porque a obesidade não é um transtorno alimentar, a obesidade é uma doença. A obesidade ela tem sintomas que estão dentro do transtorno alimentar. Entendeu? Entendi. O transtorno compulsivo, os episódios de comida, de você comer sem parar, e os episódios que tem a purgação, que tem o vômito, esses são distúrbios que causam a obesidade. É o TCA e o TCAP. Tem uma causa e consequência, né? Assim, uma causa. A obesidade é uma consequência do distúrbio. Entendi. Isso aí. Do transtorno alimentar. Isso aí. E Daisy, né, fez a bariátrica e passou por esse processo de ter uma psicóloga acompanhando o antes e o depois. Isso. Boa tarde. Antes de fazer a bariátrica, eu tive consulta com a Patrícia e na época tinha um grupo que a gente fazia um ano antes, um ano e meio. Geralmente, porque assim, você tinha que partir o grupo, né? Esse grupo você chegava logo e você era acolhido por esse grupo. Grupo de pessoas que iam fazer e que já tinham feito. Tá. Essa integração era muito legal, né, Daisy? Uma troca de experiência, com quem já fez, com quem estava entrando, e aí você tinha dúvida e a pessoa que tinha feito na reunião já falava sobre aquilo, às vezes sem você perguntar, assuntos corriam e a gente perguntava e tinha resposta, a Patrícia intermediava, a Patrícia dava as dicas pra gente e era muito importante, é muito importante. Eu acho que o gordinho tem que tratar a cabeça primeiro. E você fez a bariátrica tem quanto tempo? 8 anos, mais ou menos 8 anos. E você tinha quantos quilos? Eu tinha 120 quilos. E hoje? Eu emagreci 50 quilos, hoje eu tenho 70 quilos. E a obesidade é uma doença, porque eu continuo tratando a cirurgia, é só o primeiro passo, entendeu? Eu tenho que fazer ginástica, eu tenho que permanecer na minha dieta, porque a gente acha que faz a bariátrica e vai mudar a vida da gente da noite para o dia. Quando eu ficar magra, vai ser tudo diferente. Não. Mas essa sua obesidade, Daisy, ela teve um momento na sua vida que ela aconteceu? Como é que foi? Eu sempre fui gordinha. Eu não era uma criança magra, eu não era uma criança obesa, mas... Fofinha? Era fofinha. Na época não era obesidade, porque eu não tinha o índice, né? Mas era gorda, não era gorda, era gorda. Nunca fui magra. Então... Desde sempre? Desde sempre. Eu sempre tive muita dificuldade. Quando eu fiz 15 anos, aí eu cheguei a 90 quilos. Caramba. Aí eu já comecei meu processo, minha saga para emagrecer. Porque aí na época não tinha muito conhecimento, morava em Praia Seca, morava longe, não tinha acesso aos centros. Minha mãe me acompanhou muitas vezes em consultas em Cabo Frio, naquela época. Na época, a obesidade era tratada com medicamento, e não era considerada doença. Era considerada, você não emagrece, você não se controla. Você esforça, você não... Entendeu? As pessoas acham que você é gorda porque quer, né? E aí você vai ficando cada vez mais triste. E essa tristeza de você não conseguir emagrecer, isso vai sendo uma bola de neve, porque você desconta onde? Na comida. E porque se a comida não fosse uma coisa essencial, talvez até fosse um pouco mais fácil. Mas você tem que comer. Só que você não pode comer da maneira que você consegue, que você acha que é o certo para você, porque não é o certo. Quando você está dentro, você acha que é, mas não é. Quando a primeira reunião com a Patrícia individual, ela me chamou de Alice. Eu não esqueço isso nunca mais. É verdade. Porque a gente acha que é gorda e quando emagrece muda tudo, foi o que eu falei. Ela falou, não, Daisy, não vai mudar nada, você vai só deixar de ser gorda, vai ser magra, a coisa vai ficar na mesma. A vida vai permanecer na mesma. A vida não vai fazer assim, vai mudar. Não. Porque as pessoas pensam isso. O gordinho, ele se sabota o tempo todo. Porque, eu tô de dieta, mas eu vou comer um chocolatinho só hoje. Eu não vou hoje pra academia, não. Aí fica uma semana sem ir. Não.
Estou falando mais da minha experiência e eu acredito que de todas as pessoas que conheci também eram assim. Você não vê um gordinho que adora ir para academia, você não vê um gordinho que adora comer alface, você não vê um verdinho que é super natural. Não, um gordinho, não é um verdinho. A gente é prostrado, a gente não gosta de fazer exercício, a gente só gosta de ficar em casa assistindo televisão, bebendo Coca-Cola e comendo. E acha que a nossa vida depois da cirurgia bariátrica vai poder ser assim. Não vai, só se você quiser engordar de novo. Então a pessoa já começa com esse pensamento de que eu vou fazer a bariátrica. Vou mudar a vida. Eu vou mudar. É muito engraçado mesmo isso, porque hoje eu peguei uma paciente bem interessante. Hoje foi a primeira vez dela. E aí, não fui eu que a preparei. Né? Ela já está com um tempo de operada. Tá. Um mês e pouquinho de operada. Você pegou ela no pós. Ela tentou vir chegar até mim, mas não conseguiu, né? Ficou na fila de espera. E aí, quando eu entrei em contato com ela, aí ela falou, ai, poxa, mas eu acabei de operar, já tenho um mês de operada. Ah, não, mas eu vou, marca aí que eu quero fazer o acompanhamento com você. Tá bom. E aí, essa coisa da Alice, que a Deise está falando, é muito engraçado, porque a Deise, quando veio, porque o que o paciente, ele vem para mim com uma preocupação muito grande, achando que eu vou proibir ele da cirurgia. Ah, se ela vê que eu sou doida, ou se ela vê que eu como demais, ou se ela vê que eu sou compulsiva, ela não vai me dar o laudo bariátrico para operar. Não tem isso. Esse não é o meu papel na psicologia, né? O acompanhamento de uma pessoa para ela operar não é uma terapia normal. Eu não vou ficar ouvindo seus problemas. Eu não estou ali para saber. Direcionada. É uma coisa direcionada. Entendi. Você está ali nas consultas pré-cirurgia, que eu vou te ensinar o que você vai passar. Eu vou te ensinar os riscos, eu vou te ensinar o que você vai levar para o resto da vida dessa cirurgia, o que vai acontecer com você. Você tem que estar preparada para isso, para isso, para isso. Tem vários passos que você tem que dar até chegar à pessoa idealizada que você acha que você vai ser. Porque você vai passar. Você vai passar. A pessoa acha que ela vai passar por um portal mágico e do outro lado ela vai sair da forma que ela idealiza que ela vai ser, ou que ela gostaria de ser. Entrei na maca gordinho e vou sair 50 quilos mais magra. Igual as crianças, porque as crianças, quando os pais falam, vou operar. Ah, então tá, mamãe vai chegar magrinha. Fica as crianças, quando ela entra dentro de casa, você não operou? Eu operei. Ué, você não tá magra? Então, as crianças têm essa sensação, mas os pais também, eu acho que têm a mesma sensação, acho que não prestaram atenção. Então, quando o Deise fez a primeira, porque era recebido no grupo e ficava participando do grupo até chegar a vez daquela pessoa fazer o individual, porque tinha uma fila, uma fila muito grande. E aí, quando chegava no individual, às vezes eu tinha gente que estava 5 meses, 6 meses no grupo e já sabia um monte de coisa. E aí, Deise chegou, que é o normal, eles chegam assim, muito preocupados, falando pra mim, pode ficar tranquilo, eu não vou comer mais isso, eu já tô preparada, eu sei que eu não posso mais isso. Você faz todo o preparo psicológico pra dar olha, agora a pessoa pode fazer a cirurgia. É isso? Não, eu tenho 5 sessões, onde essas sessões é uma sessão só explicativa. Tá. A pessoa não tem nem que me falar nada, ela só tem que entender. Entendi. Só isso. Mas a pessoa chega sempre com essa preocupação, achando que eu vou negar. Porque a senhora não vai me negar a cirurgia, não, né? Não. Esse não é o meu papel, esse é o papel do médico. Se o médico vai saber a importância ou não. Que aquele paciente não deve operar, isso é problema do médico. Certo. Igual eu recebi uma paciente semana passada falando pra mim, eu falei, e aí, já acabou tudo, todos os seus laudos? Não, a nutricionista não me deu o laudo. Ah, não, por quê? Porque ela acha que eu tô comendo muito mal, só vai me dar quando eu comer melhor. Eu falei, então você muda de nutricionista, porque você não tá indo pra ela pra emagrecer. Você tá indo pra ela te ensinar como que você vai se alimentar. Não pode. Esse não é o papel dela te negar, porque se você soubesse comer, você não ia operar, né? Tá certa. Esse não é o papel da nutricionista. O papel dela é te ensinar um prézinho só pra cirurgia e o que você tem que fazer no pré, no pós. Pra você alcançar aquele objetivo, certo. Porque você vai com líquido, vai com batido, vai com coado, vai com amassado, e aí ela te acompanha nisso. Ela não tem que dizer se você tá preparada. Você nunca vai estar preparada para operar, porque você não vai saber comer. Nunca. Então, é verdade. Esse não é o papel dela, né? Então troca de nutricionista, porque a outra tem que te dar, tem que fazer o trabalho dela e dar o laudo dela.
E aí o paciente chega sempre assim, igual a Deise. Olha, eu sei que eu nunca mais vou comer açúcar, eu sei que eu nunca mais vou... E eu fico assim, ó. Aí quando Deise acabou, eu falei assim... Acabou? Se você é Alice no País das Maravilhas. Aí ela, por que você tá falando isso pra mim? Eu falei, quem disse que você nunca mais vai comer isso? Da onde que você tirou isso? Da onde? Ah, mas não é não? Você produz, né? A cabeça É vai... uma idealização que não é real. Não é real. Então, esse é o papel da psicóloga quando você vai fazer o trabalho do pré-operatório. Não é um tratamento de obesidade. Se você tem um paciente que vem para você, olha, eu tô com a nutricionista tal, tô com o endócrino tal, tô com isso tal, e com você para acompanhar o meu emagrecimento. É outra história. Entendi. Aí a gente vai trabalhar os transtornos, os vícios, né? Os gatilhos que Os podem acontecer para a pessoa cair naquele... Isso, tudo que ele Aquela tem falha de cristalizado, isso aí. A gente vai desfazer isso tudo e fazer com que ele entenda como que ele pode viver. Não tem nada a ver com a cirurgia bariátrica. E tem muita gente que faz cirurgia e não faz esse acompanhamento. Não. São os que engordam de novo, a maioria. E até quem faz também engorda. A gente tem que mudar a cabeça. Se não mudar a cabeça, não mudar a sua vida, você tem que querer muito, na verdade. Se você não quiser muito, você acaba voltando, porque é fácil. Comer é gostoso. Ficar em casa sem fazer nada é muito bom. Porque você manter um corpo, pelo menos para mim, né? Eu estou dando o exemplo da minha pessoa. Que magro é muito difícil. Porque você tem que se dedicar. Se você não se dedicar, você E tudo te leva a comer. Você é convidado para sair para comer. É. Para que te convido? Para comer e para beber. Vamos sair, vamos numa pizzaria? Ninguém te chama para caminhar, né? Não. Ninguém convida para ir para academia, para Vamos para caminhar. academia. Não. Ninguém convida. Aí a gente tem que fazer as escolhas. Que é tentar ser o mais saudável. Hoje eu nem falo de dieta. Eu falo de comer bem. Né? Nem dizer que a Alice foi embora. Eu como meu chocolate, eu como meu doce, eu tive dumping. Outra coisa que quem faz bariátrica tem que saber. Quando você come doce, você tem dumping. É tipo a sua pressão cair, você começa a suar e fica desesperado. Cada um tem uma intensidade. A minha nunca foi tão intensa do ponto de eu ter que parar, ir para um quarto e ficar lá. Tem gente que para, né? Fica lá. Tem gente que desmaia. A minha nunca foi tão intensa assim. Pena, devia ser. Porque... Devia ser, né? Porque ela ia ser castigada e ia comer menos. Tô brincando. É brincadeira. Mas, enfim, para manter o meu corpo, eu digo assim, uma pessoa normal faz a academia dela, ela perde lá 600 calorias. Eu faço o mesmo exercício e perco 300. Sempre foi assim, é muito mais difícil. Mais lento, no meu caso, mais lento. É a doença mesmo. Entendi. Eu sou obesa, embora esteja magra. O meu corpo, ele é obeso. Nesse momento, gente, ele tá magro. É tão lindo, né? Aprendeu tão bem, gente. Tive uma ótima professora. É porque é muito difícil você ver, assim, eu estava até hoje tentando trazer alguns dados atualizados, né, para se a gente chegasse a essa conversa, mas eu tive a cirurgia bariátrica em grande escala, assim, muita gente operando há muito tempo, a gente tem pouco estudo ainda sobre isso, né? Estudo randomizado, que seja publicado, a gente não tem isso. Eu acredito que a gente deva ter, por agora, alguma coisa já assim, eu acompanhei 100 pacientes ou 50 pacientes durante 10 anos, né? Para saber. Para saber como é que foi. Mas assim, eu falando do meu trabalho, do que eu acompanho, e eu trabalho numa cidade pequena, então eu tenho a possibilidade de ver os pacientes toda hora Então assim, eu acredito que a gente tenha um reganho da obesidade com mais de 70%. Nossa. Até mais, 70% acho que eu estou sendo até bondosa. É mesmo? Mas eu acho que mais. Você pegar paciente assim como Deise, de 8, 9 anos... Raro. Quem você conhece? Eu. Que conseguiu... Fatinha? Elô. Não, tô falando assim, pacientes que eu lembro. Não tão obesos. Mas também não mantiveram. Não mantiveram. Não mantiveram. Tem mais. Mesmo com o Elô tem acompanhamento. muitos anos que eu não vejo. Mesmo com o acompanhamento. Mesmo com acompanhamento.
Então é muito geralmente difícil. abandonam, né? Os Depois que da não tão bariátrica, mais você acha que comigo, abandona? abandonam. Da época de 10 eu não tenho ninguém mais comigo. Porque também a gente estava fazendo, aí teve a pandemia, que aí acabou mesmo o grupo, ainda cheguei aí, bem um ano. Eu tenho algumas que ainda estão. Tem a Gisele, que está Gisele. comigo há muitos anos. Gisele está magra. Você tem que pensar assim. A diabetes tem cura? Não. Mas se você tem um paciente que ele é comprometido, que ele vai a nutricionista, que ele vai no vai ficar controlado. endócrino, ele está bem acompanhado. Ele pode não estar com a glicemia alta, mas ele é diabético, Sim, certo? certo. Certo. Um alcoólatra, ele se internou, ele saiu do alcoolismo, ele saiu da clínica, ele está há 20 anos sem beber. Ele está em tratamento, mas ele é alcoólatra. Ele não bebe, mas ele é alcoólatra? Ele é alcoólatra. Então, alcoólico, né? Que agora fala alcoólico. Então, você tem um obeso. Ele operou, ele fez a cirurgia bariátrica, tem 10 anos. Ele está em acompanhamento? Não. Ele está gordo? Voltou. Ele não está em tratamento, então ele voltou. Ele está em tratamento? Sim. Então ele está magro. Ele conseguiu manter. Porque ele vai aprendendo a lidar com tudo, todo o tempo, tudo, né? como nós também. Como nós também. Porque assim, existe essa fantasia, né, das pessoas quererem, vou entrar numa máquina e vou sair perfeito. Perfeito. Né? Só que existe os pós de uma cirurgia, como qualquer cirurgia, né? E aí começa a doer, né? Que tem as dores. Dor? E as dores... A Dor de quê? A dor. Da cirurgia. Não, muito difícil ter alguém que tenha sinta dor. Mas tem os uma que cirurgia que depois. não sente dor. Mas tem os sofrimentos, A maioria, tipo assim, do que come normal, daqui a pouco tem que mudar pro líquido. Não. Essas dores psicológicas também vai acontecer. Acontece. Como é? O que você está falando? A dor emocional, tipo assim, a dor privação? emocional, de tudo. Porque é uma mudança de vida. Por mais que a pessoa já tenha fantasia. Ela tá ali, ela tá aprendendo, né, que aquilo ali não é uma malice. Mas mesmo assim, ainda existe, talvez da sociedade, alguma coisa assim, que você vai sair perfeito. E aí quando você acaba a cirurgia, que você chega em casa e tem o pós-cirúrgico, e a vida mudou, porque aí sim a vida muda de uma hora para outra. Que um dia você tá comendo uma comida normal. Você entra no centro cirúrgico, daqui a pouco você tá comendo um pouquinho do copinho de café. Mas aí é sofrimento. Eu tô falando de dor física. Não, achei sofrimento. Que você quisesse, tipo assim, você fez uma sofrimento. retirada de pele, tem a dor. Não, sofrimento. Sofrimento, sim. Nesse primeiro momento, eu acho que nem tanto. Depois de um tempo, o primeiro mês eu acho que ele é meio... pancadão, né? Você está muito assim, você está muito querendo, tá tudo muito intenso. Tá eufórico medo, ainda. Né? Tem medo. Tá eufórico ainda do resultado. Entendi. Depois do primeiro mês que começa a vir essas frustraçõezinhas, né? Não sei, pelo menos no meu caso não foi muito frustração, porque eu queria muito, eu vivia essa batalha desde os 15 anos. E você tinha, assim, você teve problemas... De saúde, decorrente da obesidade. Não, porque eu sempre fiz o acompanhamento. Em relação à obesidade, eu não tive problema. Entendi. Em relação à cirurgia. Não, a baixa de vitamina, a gente consertava ela, ia nos médicos maravilhosos que me atenderam, que foi o doutor Fabiano e a doutora Cláudia. Nossa, eu tenho muito a agradecer a eles. Mas... E a Patrícia. Assim, eu tive um acompanhamento muito bom e até hoje eu falo com o doutor Fabiano sempre que eu preciso, eu estou sempre nele, e eu já faço os meus exames com qualquer médico. Eu peço, faz todas as vitaminas para ver se estou precisando. Isso eu não tive problema. Eu tive problemas da vida que surgiram após a bariátrica. Mas o problema da bariátrica, quando eu diminuo o estômago, é que quando você come uma coisa muito dura, ela dói o seu estômago. Dói físico. Se eu como, por exemplo, uma carne... logo no começo, depois que eu fui liberada, eu não conseguia comer um arroz. Ele me doía o estômago. Então eu comia uma coisinha que já estava por aqui. E se eu forçasse, doía, que eu ia pôr para fora a baba. A famosa baba. Você não tem nada para botar, então é como se fosse uma baba. Nossa. E aí, enquanto você não joga para fora, aquilo não para. Já tive que sair correndo de restaurante. Porque às vezes é uma coisinha a mais, não precisa ser muito. Você tá ali, aí você comeu, aí tomou um gole d'água. Putz.
Corre. Então, isso sim tem dores, mas assim, a dor dá, porque tem muita gente também que chega com medo da, é uma cirurgia que eu vou sentir muita dor. Não, uma cirurgia muito tranquila, rápida, tranquila, rapidinha, você entra, sai no dia seguinte, é uma cirurgia tranquila. O que vem depois é o pós, né? O pós é o que a gente prepara. Você está preparada para ficar sem comer? Tô. Mas na prática, né? Tô. Tô, Você mas já tô comendo, passou né? uma semana sem comer? Não. Então, assim, você tem que estar preparada, né, para transformação de humor, para irritabilidade, né, para aquele sofrimento de ficar sem o alimento, de ficar sem o seu vício, porque a comida ela vicia, ela é viciante, né? O açúcar é viciante. A gente tem comprovado que a droga do século pior é o açúcar, né? Ele foi considerado a pior droga do século. Então, a gente, hoje em dia, você fala, mas vicia? Sim, são liberadores de hormônios do seu cérebro de prazer. Então, você come, ai, que delícia. Aí você quer comer de novo? Ai, que delícia. É aquela sensação de prazer rápida, fácil, né? Que você tem fácil acesso a ela e que ela te vicia muito. Em todo lugar tem. E todo lugar tem. Fácil acesso, né? Na casa da vovó, vamos comer um bolinho? Na casa da tia, na casa de qualquer pessoa que você chega, um bolinho com café? Não, é tudo. Tudo tem açúcar. A gente acha que não tem, mas tudo tem açúcar. E tem que viver num constante controle, né? Sim. Você, depois de um certo tempo, você já faz isso É automaticamente. porque já entrou no hábito. Já. Porque hoje, se eu vou a uma festa, eu como de tudo. Lógico que em pequenas porções. Só que aí eu passo quanto tempo fazendo a minha dietinha, me alimentando bem, voltando para minha rotina. Você tem que ter rotina, tem que ter constância, entendeu? Você tem que fazer o bolo, a festa, seja uma exceção. Não seja constante na sua vida. Porque se for constante, você volta. Você, por Vai exemplo, regredir. eu luto com isso desde que... 15. Nasci assim, né? E que eu tenho essa percepção desde os 15 anos. Acho que começou a te incomodar. A me incomodar, de com olhar no 15 anos. espelho e não me reconhecer. Do jeito que eu tava pro jeito que eu Gostaria. do jeito que eu deveria ser. Porque me incomoda. Tem gente que diz que é bem gordinho. E tá tudo Se bem. não te incomoda, se não te faz sentir mal, eu já não queria mais sair de casa. Eu não queria fazer mais nada, nem trabalhar eu queria mais. Já tava desencadeando outras... Não falo talvez depressão porque não era uma tristeza profunda. Tá. Era uma grande tristeza por não conseguir. Não tava Por feliz me com você. sentir frustrada de não conseguir. Eu não conseguia. Antes de fazer a bariátrica, eu tentei dieta ortomolecular, remédios, balão gástrico. Nunca me resolveu. Porque eu tinha que tratar o todo. Eu só tratava uma peça do quebra-cabeça. Tinha que tratar o todo. Na cirurgia, eu comecei a me tratar 1 ano ou 2 antes. Acho que foi 2, né? Não foi isso tudo não, né? Acho que foi. Foi. Foi mais de 1. É. 1 ano e pouco. Antes. 1 ano e pouco antes. E depois eu ainda continuei 1 ano e pouco. Ficou. Bastante Ficou. tempo. Bastante tempo. Porque a Patrícia me botava medo. Ela falava assim, já tem muita gente engordar de novo que não faz as... Não quer isso, né? Não quer voltar, então não faça. Esse ano, pra você ver, né? Eu trabalho com o Dr. Fabiano. Ela falou Dr. Fabiano, eu trabalho com o Dr. Fabiano há 20 anos. Gastro, né? É, o gastro, o Fabiano Lobac. Lobac. Então, agora a gente já tem um outro procedimento que você faz depois da cirurgia da Y, que são 2 tipos de cirurgia hoje altamente utilizada, né? Que é a sleeve, que só mexe com o estômago, e a Y, que mexe no estômago e no intestino. Então, se você tem um paciente que já mexeu no estômago e no intestino, antes não tinha o que fazer. Você teve um reganho, fazer o quê? Tá obeso de novo, não posso fazer nada. Agora a gente já tem um outro método que pode ser feito depois disso, que é o plasma de argônio, né? O Dr. Fabiano já está utilizando o plasma de argônio, e aí o Dr. Fabiano está me mandando os meus pacientes que voltaram a ficar obesos. Aí chega lá todo mundo no consultório, aí senta, eu fico... Você me conhece, mas né, é uma Deise? cirurgia de novo? Esse plasma Não de... é uma cirurgia, é um procedimento, né, feito por endoscopia, tá. onde você vai tentar fechar falando assim, a grosso modo, a passagem do estômago para o intestino, vai Diminuir. fechar ela de novo,
que é a passagem da comida, né? Entendi. Você vai tentar manter essa passagem menorzinha para o estômago ficar com a comida mais tempo, você fica mais saciado. Então, aí você geralmente sai de 2 a 3 processos, né? Pela endoscopia, e aí você queima ele para fechar essa passagem de novo. Só que cada vez que você faz esse processo, você volta a alimentação toda do início. Aí do início de uma bariátrica? Aham. Aí você faz a intervenção hoje, só que ela é mais rápida. Em vez de você ficar 15 dias no líquido, você fica uma semana. 15 dias no Mas líquido, volta mas ao faz processo. ao mesmo processo. Aí fica todo mundo assim, de novo. Aí eu falo, mas você aqui de novo? A pessoa fica, não, voltei pra você. E eu gosto, né? Desde me conhece. Gosto. É porque as pessoas, não sei se elas não acreditavam em mim ou se elas achavam que tudo ia ser como era antes, né? E não é o que a gente precisa entender. O que as pessoas precisam entender. Que todos nós, com cirurgia, sem cirurgia, com anorexia, com bulimia, Com transtorno, sem transtorno. Com transtorno, sem transtorno, é que a gente precisa ter uma vida saudável. É isso que a gente precisa. Mas você não come, você não comer açúcar, você não comer massa branca. Mas como que eu vou viver sem açúcar? Vivendo sem açúcar. Como você vai viver sem açúcar? Vivendo sem açúcar. Graças a Deus, hoje a gente tem um mundo que tem tudo sem açúcar. Você pode comprar tudo. Tá mais fácil. Você compra ketchup, você compra molho de tomate, você compra todos os iogurtes, você compra tudo sem açúcar. Hoje, a gente, graças a Deus, tem uma possibilidade de um mercado aí, né? Então, as pessoas precisam entender isso. Aí tem gente que fala, mas isso é uma dieta. Não, isso não é uma dieta, isso é um estilo de vida. Quando você conhece alguém que fala assim pra você, eu acho que eu vou me tornar vegana. Você fala pra ela, quanto tempo vai demorar a sua dieta no veganismo? Ela fala, não, isso não é dieta, isso é um estilo de vida. Então, eu acho que as pessoas precisam entender que é o seu estilo de vida. Ser saudável. Você faz dieta? Não, é o meu estilo de vida. Você quer um bolinho? Não, não como açúcar. Quer tá de dieta? Não. Decidi ser meu estilo de vida. Você come pão? Não. Mas por quê? Porque é meu estilo de vida. Porque eu quero ser saudável, né? Porque eu quero ser saudável. Então as pessoas não entendem isso. Elas acham que elas vão passar num portal mágico e que depois elas vão se tornar magras e vão comer o que elas querem. Vão ser magras por causa da cirurgia bariátrica. A cirurgia é só um ponto. Não, e ela tem... É o primeiro passo. E ela tem fim. Ela é Finito. finável. Daqui a pouco ela não faz mais efeito. Se você não souber, né, tratar ela Sim. direito, ela vai rir. Sim. Ela é reversível. Você fica só com o lado ruim. Ah. Que é a falta de vitaminas, a falta de absorção dos nutrientes. Mas você engorda. Aí imagina O você, estômago é o músculo, você ele volta à ele te obesidade com os problemas que ela te deixou. Com dumping. Aí você tá gordinho, passando mal. Aí você tá gordinho, tendo que fazer exame. Já que você fez toda uma mudança de vida, vamos pra frente com o negócio, né? Vale a pena. Porque as pessoas querem ser magros comendo... É que eu falei pra você, a gente loucamente. tem que mudar. Porque quer ser magro com o estilo de vida que a gente tinha antes. E não tem condição você não fazer exercício. Você comer só bolacha, biscoito, chocolate, Na verdade mesmo. pão, queijos e essas coisas. E querer que você emagrece. Querer ter um corpo saudável. Não é só emagrecimento. Até porque a gente tem que... A vida saudável, tá certo. é hábito de tudo. Porque tem paciente que tem hábitos noturnos. Na verdade mesmo. E aí, eu acordo 2 horas da manhã e eu gosto de comer porque não tem ninguém me olhando. A gente tem que tratar isso. Essa não é a hora de você comer. É a hora de você dormir. Eu tô muito nervosa, eu tô comendo demais. Eu tô ansioso, né? Eu tô ansiosa. Mas tá nervosa? Mas por que você tá comendo? Porque eu tô nervosa. Aí você justifica, falar em né? calmante? Você justifica na... Tudo é justificativo. Você já ouviu falar em calmante? Por que você não toma calmante? Não. Mas por quê? Desconta na comida, Mas você né? não tá nervosa? O que a gente faz quando tá nervosa? Certo, é calmante. Tô tão ansiosa. Já tomou um remedinho? Não. Mas por que não? É porque é melhor comer um chocolate. O chocolate acalma mais? Mas a comida não é pra acalmar. A comida não é pra acalmar. Não. A comida é pra te verdade. alimentar. É que é verdade.
Qual o problema do calmante? Qual o problema? Qual o problema de você tomar um É ansiolítico? porque a pessoa acaba achando que o remédio vai fazer mais mal, Ah, né, do que um calmante, mas na verdade você vai comer Na verdade, não. descontroladamente. A gente finge que está com qualquer problema, ou tem mesmo o problema. Eu acho que já é psicológico, para eu poder descontar na comida. O meu problema está aqui, mas eu sei, eu não Assim, tô. eu já quero É o tomar meu um pote de gatilho. sorvete, né? Então, É o eu meu vou gatilho. pra É o poder meu justificar que eu vou comer Mas aquilo ali. aí é o porque- prazer imediato, né? Porque é real, ele é real. É um prazer real. Mas só que ele é um prazer muito curto e o que ele te traz, os malefícios, é muito pior do que os Pior. benefícios. Porque se você costuma comer em grande quantidade, daqui a pouco você vai aumentando e vai piorando. E além disso, você vai se punindo, porque você já começa a voltar ao que você era, aí começa o ciclo vicioso de novo. Você está engordando, você fez a bariátrica, você se sente perdedor. Toda vez que você se sente perdedor, pelo menos esse é o grande gatilho que eu tinha. Toda vez que eu me sentia frustrada por não conseguir, antes da bariátrica, não conseguir emagrecer, qual era o meu gatilho? Vou comer de novo. Vou comer de novo. Ah, já que eu não emagreci mesmo, Aí, vou comer de depois novo. que comia, chorava, porque tinha comido, tinha cedido. Ah, arrependimento. E isso era muito rápido. E aquilo ali E era constante? Era, porque você tem que comer constantemente. Você passa por... A vida é muito mais tristeza do que alegria. Verdade. É muito mais frustração, Estresse. é muito mais não, Verdade é muito mesmo. mais estresse. Então, se eu fosse comer toda vez que eu tinha isso, eu ia comer muito mais do que quando eu estava alegre. Verdade. Certo. Então, era esse ciclo vicioso. A gente tem que aprender que tudo não pode ser revertido em comida. A comida é para sobrevivência. E para te fazer o seu corpo ficar bem, para você fazer as outras coisas. Cada um tem Seu gatilho. a sua especificidade, né? Vamos botar assim. A obesidade, ela é multifatorial, né? Ela vem de genética, Que a gente tava falando. social, costume familiar, né? Vamos colocar assim, defesa, né? Já foi comprovado que assim, mulheres abusadas, elas desenvolvem muito mais a obesidade do que uma mulher que não foi abusada. Porque é uma forma dela falar assim, eu não sou desejável. Se eu ficar bem gorda, bem obesa, os homens não vão me desejar, não vão olhar para mim, então eu tô fora de qualquer possibilidade do que eu vivi. Entendi. Né? Então, assim, os motivos são intermináveis. Então, cada ser, você tem que tratar lá naquele problema, desfazer todo essa, vamos colocar assim, essa cristalização que ela consolidou na vida dela, é um ponto difícil de desfazer. E aí você tem que desfazer aquilo tudo para que ela entenda que a gente não colocou o pequeno prazer e o sofrimento e o pequeno prazer lado a lado, que ela pode sair desse ciclo, né, viciante, desse sofrimento. Então, cada um é cada um. Por isso que é um tratamento. A pessoa tem que ser tratada. Em qualquer compulsão. E tem que querer. Tem que querer. Tem que querer muito. Porque é muito fácil. Porque é muito fácil você ir lá fazer uma cirurgia, mas você não manter. Quem dera, né? Quem dera. Que também não é tão... Quem dera. Ainda não se achou pra isso. E depois da cirurgia, que você tem que também ter na cabeça, que você troca a gordura pela flacidez. Isso que eu ia perguntar Aí você também. vai para uma plástica, vou ficar linda. Não, você troca a flacidez, a pele, por uma cicatriz. Entendeu? Você não vai ser perfeita igual a gente imagina. As Alices imaginam antes de fazer a bariátrica. Não, você não vai ser. Você vai ser perfeita porque você está bem com você mesma, você está se aceitando agora. Não vou ter cicatriz? Vai ter. Vou ter cicatriz, eu Entendi. vou ter flacidez, é muito mais difícil ganhar massa muscular, é muito mais difícil ganhar tonicidade da pele, porque você passou por um processo muito agressivo, né? A bariátrica é muito agressiva, ela mexe muito com tudo, né? Com tudo, com o organismo inteiro, nas vitaminas, em tudo. Eu não estou falando referente a médico, eu não vou saber me expressar.
Mas estou falando em relação ao que eu posso Ao que falar, você- ao que eu vivi. Sim. Então, se você não se policiar, não fizer por onde e não se tratar o tempo todo, você volta e fica se frustrando cada vez mais por não estar a perfeição que você queria estar. Passar na maquinazinha não vai rolar. Não vai. Você tem que ser acordado igual eu fui no começo, para saber que isso não vai acontecer. E não voltar a ter as frustrações ou ficar se iludindo para ter uma coisa que você não vai ter. Você engordou, você vai emagrecer, mas você vai ter as consequências disso. Hoje, essa moça que eu peguei hoje, ela foi muito interessante porque ela já operou e assim, ela não teve a preparação e aí ela veio com todas essas questões. Eu comia e agora eu sei que bariátrica eu não como mais. E aí eu não tive nem resposta, porque foi a primeira consulta, eu só ouvi, né? Então, assim, eu não pude falar absolutamente nada. E aí eu trabalhei isso, tentei trabalhar isso com ela, né? Pelo menos hoje, em pouco tempo, porque a consulta não é muito grande. E aí tentei passar para ela o que é fome, o que é apetite. Ela, eu não sei o que é fome. Aí, então, O que é fome? O que é apetite? fome é uma necessidade física que nós temos, né? Quando uma criança fala para você, mãe, tia, eu tô com fome, o que ela tá sentindo? O estômago roncando, dor de cabeça, começa a passar mal. É uma fome verdadeira. O nosso corpo precisa de nutrientes, se nutrir. E o apetite é o seu desejo. Eu desejo, um chocolate. As nossas as fantasias. Acabei de comer uma pizza, mas não tem sorvetinho aí, não. Então, o desejo não tem nada a ver com a fome. É só tá. desejo. Então, você tem que trabalhar isso no bariátrico, porque fome ele não vai ter. É em todo mundo, né? Todo mundo. Fome ele não vai ter, mas ele vai ter desejo, Tá. né? Eu não tenho fome, porque eu tô operada. Mas eu tenho vontade de comer? Lógico que você tem. Você operou o estômago ou você operou a cabeça? A gente tá ainda só na operação do estômago. Quem sabe um dia a gente chega na cirurgia da cabeça. Que aí a gente tira a vontade. Facilita, A caramba. vontade de comer. Ela falava isso direto. Ia ser tão bom. Gente, eu fiz a cirurgia Facilita. rapidinho. Aqui você tem vontade de comer? Né? Quem dera, mas não tem. Então a gente tem que controlar a nossa cabeça, porque a gente tem uma cabeça com estômago grandão aqui em cima, só que aqui já não tem mais. Né? E aí a gente precisa trabalhar esse ponto E é muito da importante pessoa. a reunião, né? Ou o individual, no caso, fazer isso. Porque você vai mesmo de Alice. A gente tende a se iludir. Acho que o ser humano tende, A gente tende a se né? iludir. Achar que tudo vai resolver vai rápido. ser perfeito, que vai ser rápido, que vai ser só uma vez. Que você vai não ser precisar passar. fácil. Né? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil para ninguém. Para ninguém. Qualquer um. Se você pega um atleta que ele é só um cara que malha, ele quer se transformar num fisiculturista, gente, é um sofrimento. Você olha e você fala, gente, como é que pode? Essa pessoa tem aquela força de treinar e de ficar sem comer aquilo, mas é um objetivo. Ele tem um objetivo. Ele tem um objetivo. Eu sempre falo para as pessoas, poxa vida, mas eu sofro muito. Por que eu sou gordinha assim? Por que eu tenho que fazer isso? Eu falo assim, você já ficou olhando assim as pessoas saírem da academia? Você fala, poxa, olha o corpo dessa menina, rapaz, olha que bunda. Você acha que ela nasceu assim? Você acha que é uma mágica e ela é assim? Dormiu e acordou. Ela não é assim porque Deus fez ela assim. Ela come muito bem, ela malha pra caramba, ela corre, ela não come isso, ela não come aquilo. Pergunta a ela o que ela faz. Se ela não sofre, né? Pergunta a ela. E depois de um certo tempo a pessoa não sofre mais, ela já acostuma. É que vira o hábito. Mas até chegar nesse momento... Mas as pessoas querem sem ter que fazer. É porque a gente também tá muito imediatista, né? Muito. Você quer muito pra ontem. Acho que tudo... você quer... É a velha história, né? Você quer ser rico sem trabalhar, você quer... monte de coisa sem fazer. Quer ter corpo malhado sem malhar. Você quer emagrecer comendo tudo. A nossa carne é preguiçosa, né? Então, se a gente puder ter sem fazer, mas infelizmente não é possível. E esse processo de emagrecer pós-cirúrgico? Geralmente, assim, cada pessoa tem um metabolismo, né? Então, tem gente que emagrece mais rápido, tem gente que emagrece mais lento. A cirurgia bariátrica proporciona um emagrecimento muito rápido. Mesmo para quem tem dificuldade.
Uns mais do que outros, mas é rápido para todo mundo. No meu caso, Mais rápido. eu acho que você até lembra. Lembra que eu falei com você? Lembra, Patrícia, eu não estou emagrecendo tão rápido quanto todo mundo. Aí você me falou assim, não, Deise, mas você, olha bem, você não está emagrecendo tão rápido, mas você nunca Parou. deixou de emagrecer. Não era, o peso maior que eu perdi, acho que foi 13 quilos logo no começo. Depois ele se manteve numa constante. O pessoal perdia 13, 15, 20. Eu não. Eu levei 2 anos para chegar no peso que eu... Ainda é bom, porque quanto mais rápido você emagrece, mais flácida você fica, né? A pele sofre mais, né? Então, não E tipo assim, precisa talvez ter a pressa. pessoa que emagreça muito rápido tende também a talvez voltar mais rápido. Porque ela já Não. emagreci ou não tem nada a ver. Não. Porque talvez ficou num sofrimento assim de 2 anos Não. tentando chegar no peso ideal. E aí já tudo virou hábito, O entendeu? O reganho- exercício virou hábito, não. a comida tudo virou hábito. O reganho depende do que você faz, do que você Independente come. do tempo. Né? Porque tem gente que pode perder, sei lá, 20 quilos, né? Muito rápido, mais rápido que Daisy. Ela Mas só não tem nada começa a a ver. ganhar depois de uns meses. No início não ganha. Se ela estiver roubando na alimentação, Eu ela digo não isso. vai perder. Mas ela não ganha. No início, muito difícil você ver um paciente que está ganhando peso. Você começa a ver depois do Não, mas assim, sétimo não é mês. mais fácil ele se sabotar? Porque foi muito rápido? Não. Depende Quantas do pessoas psicólogo. você virou roubando lá? Ai, quase todo mundo, né? Com menos de 6 meses? Agora, então, é pior ainda, né? Como assim? Porque eu acho que o corpo humano, as cirurgias vão se modificando, né? Vai E aí o evoluindo, corpo né? humano vai se adaptando, eu acho, ele vai se adaptando mais rápido. E hoje em dia, na época de Daisy, eu não sei se era assim, mas era 45 dias no líquido quando Isso, operava. Foi. Agora tem gente que tá fazendo. Essa moça que chegou pra mim hoje fez 1 semana no líquido. Eu nem falei, meu Deus, acho que é a primeira que eu vejo. 1 semana. O E aí usual já passa pro pastoso. Uhum. O usual era a 15 dias há muito tempo. Sei lá, já tem uns anos, porque é 15 dias. Caramba, E de 45 dias. já passou pra 15, dias. olha só, já É? tirou um mês. Isso aí. Já tirou Isso um aí. mês. E muito rápido. Agora já tá em 1 semana. Pelo menos ela, né? Aí eu não sei se é mentira dela, assim, se ela roubou ou se a nutricionista eu não vou ver quem é a nutricionista dela. Se for Cíntia, eu pergunto, né? Mas eu não acredito. Não Eu acho acredito. pouquíssimo tempo. Então, você vê que o ser humano, ele tá se adaptando mais rápido à cirurgia. Então, antigamente, na época de Daisy ou até antes, você não via ninguém engordar antes de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. De operado. Agora, com 7 meses, eu já vejo. Você tá entendendo? Então, o processo de perda de, E de ganho, alimento, tá mais de acelerado. ganho, tá mais acelerado. Tá mais acelerado. Eu tô preparando uma moça agora para Olha. reoperar, ela tem 3 anos só de operada. Só 3. Ela já vai fazer a segunda cirurgia. Porque tem ela 3 ganhou, anos. ela tinha quantos quilos, perdeu quanto e ganhou quanto? Ela tinha acho que 115 e agora ela tá com 114, Nossa, 117. voltou isso tudo? Voltou tudo. Tudo. Mas ela chegou a quantos quilos? Tipo assim, pós-cirúrgico. Eu acho que ela chegou a 80. Não chegou a ficar magrinha, não. Hum. Magrinha, assim, Mas emagreceu magrinha. bastante. Não, emagreceu, mas ganhou peso muito rápido. Muito rápido. Ela vai reoperar agora, já deve estar pra... Mas e ela ganhou esse peso, tem quanto? Ela, no caso, tá em 114 quilos, tem quanto tempo? A gente falou. Eu acho que tem mais ou menos uns 9 meses. Ela teve, Nossa, ela ela teve ficou um em- neném, ela teve um bebezinho. Ela ficou. A gravidez também. Mas não ganha muito peso. Não. Ela Bariátrica, ficou, não. então ela ficou o quê? Nos 80 quilos? Nem Pouco um tempo. ano, Não, talvez? acho que não. Eu não acompanhei, ela não fez comigo. Caraca. A primeira vez ela não fez comigo. A mãe dela fez comigo. Ela não. E aí vai fazer tudo Vai fazer. de Não, já tá novo. pronta. Só que agora ela fez a sleeve 3 anos atrás, aí agora ela vai fazer a Y. Agora ela vai mexer no intestino. E pode fazer essa cirurgia várias vezes? Não, você tem possibilidades, né? Ah. Você pode, se você fizer só o estômago Sim. e você tiver o reganho do peso, que é o dessa Ela moça, faz o Y. aí ela mexe no intestino. Certo. Aí agora Que ela depois vai faz fazer- os dois, tem o reganho, tem o plasma de argônio, que eu falei que o doutor Certo. Fabiano tá fazendo. Eu Então agora fiz já tem outras eu fiz o Y, possibilidades. Ah, você já fez o Y. porque todo o meu histórico, o doutor Fabiano falou, me indicou o Y a fazer. Porque eu tinha muito medo de engordar de novo. Muito, muito.
Eu falei, Patrícia, e se eu não emagrecer? Ela falou, não, calma, você vai emagrecer. Mas eu tenho até hoje medo de engordar. Por isso eu acho que eu tenho mais medo, por isso que eu me cuido mais. O medo de engordar é muito. Isso aí. De passar Medo por mesmo. tudo isso de novo. É porque não foi um processo fácil. Não. Né? Tipo assim, pra gente que Não. acompanhou desde, né? Não Era foi sempre, assim, sofrimento, né? Ia no lugar, comia pouquinho e dói. E daqui a pouco tá doendo uma coisa aqui que não sabe o que é. Será que era da bariátrica? Será que não era, né? Você eu passou tive por alguns esses problemas processos. depois que não foi da bariátrica, mas a gente até então não sabia. Aí jogava a culpa, né? Aí todo mundo jogava, mas eu falava, não, a gente não sabe, não foi por causa da bariátrica. Eu tive alguns problemas, passei muito mal, tanto é que eu parei de ir nas reuniões porque eu estava passando muito mal. Eu fiquei uns 2 anos até descobrir o que eu tinha. E na verdade eu tinha, depois da bariátrica, com o tempo, eu tive alguns problemas, tive que tirar o útero, porque talvez eu fosse ter um câncer, que não é problema da bariátrica, só foi descoberto depois. E tive, por esse processo, eu tive uma úlcera, né? E aí que também, e eu não descobria, porque E passava doía mal direto. em outro lugar. Não doía no estômago, doía atrás. Até a Fabiana falou, você vai fazer essa endoscopia e a gente vai descobrir o que é. Mas a úlcera não teve nada a ver com a cirurgia. Não, foi bem depois, porque eu acho que Uma úlcera nervosa, talvez? possivelmente. Mas aí eu não descobri a causa da úlcera, não. A gente está tratando e agora eu não sinto mais nada. Mas sempre, né, a pessoa bota na conta. Não, o paciente bariátrico, ele sabe que ele é um paciente especial para sempre, né? Qualquer coisa que ele tenha e que não pode ser tratada de qualquer jeito, ele tem que chegar no hospital, comunicar ao médico que ele é um paciente bariátrico e que o atendimento é diferenciado, algumas medicações, né? Então, ele tem que ter essa consciência. Então, eu tô com uma dor aqui, não pode ficar em casa, tem que procurar o médico porque você é bariátrico. Então, o bariátrico, ele tem sempre um cuidado, até se você comer, até se você tiver comer um alimento estragado, teve um problema de diarreia, alguma coisa assim. Foi pro hospital. Não pode brincar. Bariátrico tem que ver, não pode deixar qualquer coisa não, porque pode ter problema. Pode desencadear alguma coisa. Pode. A gente teve não sei se Deise conhecia uma amiga nossa, também da cirurgia bariátrica, ela teve tantas fezes que esfoliou muito o intestino e abriu na cirurgia bariátrica. No local onde foi a cirurgia, abriu. Meu Deus. Quase morreu, ficou de infecção, na UTI, sim, generalizada. abriu, reoperou. Então, assim, morreu da cirurgia bariátrica? Não, mas ela morreu com um problema que causou na cirurgia de sei quantos anos atrás, 4 anos atrás. Então, a pessoa tem que estar, assim, Você alerta é bariátrico. constante. Eu sou bariátrico. Sempre. Não pode esquecer. Não. E Não. também quando a gente faz a bariátrica, tem gente que fecha, qual é o nome? Fecha pra comer. A glote? Não, a glote não. Quando você tem que abrir, Tá acostumado? Mas aí é logo assim da cirurgia. as pessoas podem... Porque tem dificuldade de fazer a introdução, mas isso é bem no iniciozinho da cirurgia, né? Você pode ter um fechamento esqueci o nome. E aí, o líquido, é bem no início da cirurgia, na primeira semana ou na segunda. E aí você só precisa abrir um pouquinho, é uma estenose do esôfago. Que às vezes na própria cirurgia fecha um pouquinho na entrada, mais na hora da cirurgia, e aí o líquido tem dificuldade de descer. Então, assim, vomitou um dia, não introduziu nada. No segundo também não, no terceiro também não, vai para o médico, porque se for uma estenose de esôfago, tem que abrir. Na época, a gente teve umas 2 ou 3 pessoas com a estenose de esôfago. Tem tantos anos que eu não vejo estenose de esôfago. Anos. Não tem mais. Não tem mais. Por isso que eu até esqueci o nome, não tem mais. É que a gente passava muito tempo sem comer. Acho que agora eles estão comendo por uma semana. Mais rápido. Não tem mais estenose. Porque eu esqueci tá até acelerando o nome. O processo, né? Eu não sei. Eu não sou médica, não posso dizer essa parte física assim. Mas a cirurgia está muito evoluída. Vamos colocar assim, a rapidez dela, né? Então, o ser humano que tem que ir primeiro. Eu acho pior. O mais rápido, pior. Eu acho.
Porque Então, se porque você acho que segura, a pessoa pode ser que volte mais se você rápido. segura né? o alimento, né, mais devagar, para ele trabalhar melhor, a nova vida dela, o emocional, papapá, você faz um trabalho mais longo, né? Se você volta a ser quem você era mais rápido, Não adiantou não dá nada. tempo da gente trabalhar muito, né? E eu acho também que é muito importante o preparatório. Você tem que ter um preparatório aí de 1 ano. E não mais. existe preconceito? As pessoas não fazem mais isso. Não, um mês e meio. Um mês de preparatório? Como, Um gente? mês e meio. Já agora é um mês e meio. É 1 ano, eu acho que é o ideal. Porque você vai mudar totalmente o seu estilo de Precisa vida. 1 ano, né? Não precisa. Mas assim, se você fizesse pelo menos acho que uns 2 meses assim, já Seria o era... ideal? Não sei qual é o ideal. Porque cada um também tem o seu ideal, né? Cada um assim. tem um ideal. Mas assim, se a pessoa não tiver, porque tem gente que é com muita pressa, já chega pra mim com todos os exames prontos, e aí tem que ser muito rápido. Então, quem não tem pressa, eu falo, que delícia. Mas já isso aqui aconteceu dá dessa pra pessoa gente... que tinha pressa voltar? Com reganho? Você tá vendo? Já tô nada Já, pressa. Então, nós já falamos várias pessoas. É o mais comum. Até essas com mais Esse pressa. ano eu preparei 11 que já operaram pra reoperar esse ano. 11. E foram todos depois de mim, tem menos de 8 anos. Ah, tem. Tem com 3, tem com 4, tem com 6. Não, pior que as pessoas fazem as plásticas, ficam Mentira. todas lindinhas. Não que eram feias antes. Não, Ela fica no padrão que ela fica no gostaria. padrão que ela queria. Ela queria. Depois tem que refazer tudo de novo. Passar por tudo de Por novo. tudo de novo. É muito difícil. Pra você- É a mesma coisa que emagrece e engorda. Emagrece, encontrei fulano, ela tá magrinha, encontrei fulano, ela tá gordinha, encontrei fulano, ela tá magrinha. Ela não consegue É manter. porque vive sempre na dieta. Ela não consegue manter aquele estilo de vida que você tá Ela falando. acha que é uma dieta, ela acaba uma dieta, termina a dieta, abandona a dieta, volta pra outra dieta, e vai pra outra dieta. Mas e ela volta. não muda o estilo de vida pra manter naquela constância. Isso aí. E você acha que existe preconceito, assim? Preconceito de pessoas... Ah, não preciso fazer acompanhamento, não. A maioria, né? Meu Deus. Acho que, né? Acho que 1% deve acreditar nisso. Que isso, gente? Acha que é só... É porque Gente, que absurdo. logo no começo eu acho que a gente tinha muita falta de informação. Agora tem muita informação, em qualquer lugar você acha informação, então mais você rápido. procura a informação, você tira as suas conclusões e já acha que sabe tudo. Dá um Dr. Google, né? Que te É. responde tudo, né? E ali ele acha que sabe tudo, às vezes com 1 ou 2 depoimentos. É verdade. É uma luta, né? Você pega paciente diabético severo, 600, 700. Aí você vai fazer um recordatório alimentar dele. O que você comeu ontem? 2 pães franceses no café da manhã, arroz. Um torresminho? Como assim, Fez gente? isso? Mas você não é diabético? Como você come Gordura. arroz? Como você come feijão? Então, isso não é só da obesidade. Isso é do ser humano. É do estilo, é o que você falou, é o estilo de vida. A gente Não precisa adianta, mudar a o nosso pessoa- estilo de vida. Não adianta. Independente do que você tenha. Independente se é bariátrico, se não é, se vai fazer, se Sim. não vai fazer. Sim. A gente tem que mudar o nosso estilo de Sim. vida. E eu acho que tá cada vez pior, né? Pra gente estar mais estressado. Acho que a sociedade está mais estressada, mais consumista, mais imediatista. Isso. Eu acho que tá ficando pior, porque eu acho que... E a gente ainda tem um meio, o mundo, né? Hoje em dia o mundo, ele conspira contra você, né? Eu Ele tô com vontade de conspira. comer um hambúrguer, dá um delivery. Ele conspira contra você em tudo. Ele vai te sabotando, né? Em tudo. Outro dia me perguntaram assim, mas qual é o caminho para a gente parar com essa obesidade? Qual é o caminho para o mundo deixar de ser obeso? É. Porque a gente está Tá só aumentando, né? Hoje a gente vem estudando, vendo as porcentagens atuais, nos Estados Unidos 76%, aqui no Brasil sobrepeso 40 e poucos. Aí você vai vendo, e como que vai fazendo E a cada pra ano gente vai parar aumentando com mais. isso? Eu não sei. Nós, a sociedade pela sociedade, é muito difícil a gente conseguir fazer isso. A gente tinha que ter ajuda do governo. A gente tinha que ter ajuda do governo para olhar os alimentos e falar assim, um creme crack não pode ter essa quantidade de açúcar.
É porque as pessoas acham, tô comendo só um creme craquezinho com manteiga. Não tem noção que ali tem açúcar. Tinha que ser uma fiscalização mais A severa, gente né? tinha que ter uma fiscalização alimentar para a gente ter um alimento muito melhor na prateleira. Verdade. Só que aí a gente bate com as grandes indústrias. Porque o que faz você viciar naquele alimento? É o açúcar. É. Qual é o melhor creme cracker? O piraquê. Se você olhar, a concentração de açúcar dele é maior que todos. Não, todo mundo Gente. acha o piraquê melhor. Lógico, ele tem muito mais açúcar. Então Ele é você mais fica gostoso. viciado nele. Ele é mais gostoso. Gente. Então, como que a gente vai explicar isso pro ser humano? Ó, vai ficar lá no mercado? Ó, não compra esse aqui não, porque esse aqui tem açúcar. Você já olhou qual que tem menor açúcar? Gente, verdade. Então, nós somos viciados em açúcar. Em tudo tem açúcar. E a todo momento, né, pelo mercado. A gente acha que não come açúcar, mas se você come pão francês, você come açúcar. Cada pão francês tem uma colherzinha de chá de açúcar. Você sabia disso? Se você come 2, você come 2 colheres de açúcar no seu pão. Você sabia disso? O açúcar tá em tudo. E as pessoas acham, mas eu não como açúcar. Você comeu pão francês? Você comeu açúcar. Não comeu. Gente. Então a gente não sabe como que a gente é A gente é muito viciado. mal informado. As pessoas não sabem de Né? nada. É quando a gente faz uma dica que É eles muito, dão, muito pra eles mal começarem a ler informado. os rótulos. Ler os rótulos. Você pega um pão que é integral, ele tem a menor quantidade de farinha integral, então ele não é integral. Isso aí, ele não é integral. Aí você tem que ler qual é a porcentagem que passa a ser integral. É tantos por cento? Esse daqui é mentira. Esse daqui tem. Só tá falando ali que ele é integral, mas... Porque ele tem farinha integral, mas ele não é integral. Um pão E, pra ser no integral. caso, a fiscalização Não para tem ser fiscalização. integral tem que ter a farinha Isso e aí. vambora, vida que Tinha, segue. vamos supor, tinha que ter um rótulo. Você fez um creme crack, Entendi. um carimbo. Esse daqui não contém açúcar. Esse daqui contém açúcar. Compra quem quer, mas esse daqui não tem. Então a gente não tem isso. Qual é a fiscalização? A gente não tem. A gente não tem nem conhecimento Não disso. tem conhecimento. Né? São poucas as pessoas Aí que... você fala, como como que eu não vai sabia. fazer a sociedade deixar de ser viciada em açúcar? Só com a ajuda do governo. Só Senão- ensinando, né? E tendo A um monte de sociedade, propaganda, as escolas também, ensino. ensinando as crianças Isso aí. pra ter uma mudança de hábito. Isso aí. Gente, eu tô chocada, porque eu sou muito mais formada. Todo mundo é. As pessoas não sabem fazer A como. gente só tem a noção disso quando a gente começa Conversar, procurar conhecimento. pesquisar. E muita gente, e depois de um tempo, você também, às vezes as coisas começam a ficar tão difíceis que você acaba voltando para aquilo. Porque você não acha, por exemplo, para você achar produtos tem isso. específicos, você tem que ir em lugares específicos. Hoje em Araroma tem muito. Hoje tem muito. Mas tem antes lugares não que- tinha. e tem lugares Antigamente que só não tinha tem. um, né? Todo mundo passava a informação, tem aqui, tem ali. Agora tem tudo. Só não faz quem não quer. É ter uma vergonha Só na cara, né? quem não quer que não faz. Agora você tem todas as possibilidades. Todas. Antigamente, mas eu queria tanto um brigadeiro, não tinha como fazer. Agora tem, você tem tudo. Só não faz. A gente tem mais possibilidades hoje, mas a gente não tem o conhecimento. A gente precisaria de Mais conhecimento, informações informações. mais. Semana passada teve uma modificação nas leis dos rótulos alimentares. Teve uma exigência a mais, que teve um gasto que você tem que colocar maior algumas informações. Porque também tem umas coisas que são tão pequenas, dependendo da pessoa, eu não consegue ver. Eu não tive tempo de ver, mas eu sei que teve semana passada, porque eu sigo algumas pessoas que elas estavam postando até que, enfim, a gente conseguiu uma mudança na exigência de Que é extremamente rótulo. importante. Que é extremamente importante. Extremamente importante. E principalmente para quem está começando por exemplo, os filhos, né? Se você As crianças. já dá uma base para eles disso, eles vão ficar menos viciados no açúcar. Isso aí. É lógico que o extra... Vou implantar isso aqui em casa. Tá ouvindo, né, gente? O pessoal daqui de casa. Porque, primeiro eu não sabia. Segundo, o pessoal adora. O pessoal, desde sabe. O pessoal gosta de um docinho. Então, tá errado isso aí. Se você tiver filho pequeno, se você Tem dois. criar ele numa casa Tem que mudar o hábito, mas onde tá não certo. haja... É a mesma coisa, vamos supor. Eu conheci o maior especialista em obesidade infantil, no Rio de Janeiro, né? Do Brasil que nós temos. E aí, eu fui numa palestra dele uma vez, e aí ele estava falando que quando ele recebe uma criança, vamos supor que você tem um filho de 6 anos, já está assim numa obesidade, com problema de andar, de não sei o quê, problema no colégio, aí você marca para ele.
Se ele marcou com ele. Aí a secretária dele, ele vai avisar assim pra você. Olha, Luciana, tá marcado, a sua hora é tal, mas eu quero todos da sua casa. A família. A família e a empregada. Aí eu falei, mas doutor... A consulta em conjunto. Ele falou assim, mas não, olha só, se chegar alguém que não venha com a Não família, atendo. não atende, volta. Ele Que não maravilhoso. atende. Ele não atende. Por quê? O que adianta você querer ajudar uma criança que ela não tem dinheiro, ela não faz compra, ela não prepara o alimento, e aí você vai passar uma dieta para ele, quando ele chega na mesa, ele fala, meu Deus, olha a mesa. E também a família Aí também a não vai família junto, né? come. E ele, A por que pizza e ele come o alface. Sim. Então, ele falou, e realmente não tem sucesso. Se o meio que ele vive não tiver as transformações de que ele precisa, ele nem pega como paciente. Isso até também acho que no bariátrico também, né? Porque a família tem que ajudar muito, né? Mas o bariátrico já é adulto. É adulto. Tem isso Aí também. você tem as suas escolhas. Agora, você pega uma É. criança Não sabe. que ela precisa não comer açúcar. Ela tem que ser A casa direcionada. só tem açúcar. Ela tem que ser É o que ela direcionada. está acostumada. Então, como que você vai fazer? Ah. Se você acostuma É a a sua... parte mais difícil. É a parte- reorganizar a casa. É isso aí. Se você tem uma casa que o seu filho, dentro da sua casa não come açúcar, dentro da sua casa não tem pão branco, dentro não tem arroz normal, não tem alimento de farinha branca ruim, ele vai viver com o que tem ali. Umas coisas ele gosta, verdade. outras coisas ele não gosta. Ele não tem o poder de ir no mercado, tá Ele não certo. tem poder. Tá certo. Ele não tem poder. Ele vai comer o brócolis dele, ele vai comer a salada Pode dele. ser que nem o brócolis ele coma, porque ele não gosta, mas ele vai gostar de uma outra coisa, de uma cenoura. É. Não gosta da cenoura, vai gostar do alface. Mas Não tem que gostar de tudo, mas alguma coisa ele vai comer. Vai Tem comer. jeito. Aí Não vai tem achar que outra aquilo ali é o saída. normal. É o normal. O que for diferente daquilo. agora, É o hábito, a quando ele rotina. for crescendo, Aí quando- começa eu sou ele a contra, escolha. Vamos supor, eu sou contra. Ah, meu filho vai estar de dieta, não leva ele à festa de aniversário. Sério? Por quê? Ah, porque ele não pode comer. Ué, mas pode. Porque, assim, é igual a Daisy falou. Ah, eu como, eu vou numa festa, eu como. É igual a criança. Mas eu entendo que não é todo. A festa é uma exceção. Ó, vou levar meu filho na festa. Eu não tenho nada. Pode comer. Vai comer o hambúrguer, a pizza. A criança nem Doce. come muito porque ele brinca mais do que come. Ele vai Mas- viver aquela experiência. Mas na hora ali ele comeu. Na hora que ele for pra casa com aquele monte de saco, não, filho, isso aqui não. Isso aqui você deixa aí. Isso aqui é o tipo de alimento que não tem lá em casa. Pronto. Você viveu ali, mas Você teve aquela vamos experiência. voltar pra realidade. Pra Na nossa nossa realidade. realidade isso não cabe. E também Esse é se o extra. proibir, Verdade. vai proibir uma criança, ela vai ficar diferente Lógico dos que outros. E é pior. O proibir é pior. É melhor você Pior. instruir do que É. proibir. É melhor ele comer na festa e saber como é. Às vezes nem vai gostar. E Porque nem não tá dá essa habituado. importância tão grande ao alimento e fora dali não, na nossa vida, no nosso cotidiano. Ai, mãe, eu queria tanto comer aquele milkshake e tal. Ah, no final de semana, gente, não tem problema nenhum, vamos comer. Mas não é o nosso cotidiano. Isso Não é é o dia a dia extra. da casa, tá certo. Você bebe todo dia? Não. Você bebe vodka todo dia? Mas quando você vai você bebe champanhe todo dia? Mas quando você vai numa festa, você não toma champanhe, você não, né? É um extra. Então, a comida deveria ser a mesma coisa. E Patrícia, quando a pessoa tem assim, um transtorno, né? Tipo assim, alimentar, alguma coisa assim. Quando que ou a família ou ela pode saber que tá com problema e que precisa de ajuda? Você começa a notar, né? Dependendo assim, quando for para muita, quando for para compulsão alimentar, primeiro você vê a quantidade, né? Você fala, caramba, Não comia isso? tá comendo muito, você vê a quantidade, pô, tá toda hora, né? E a pessoa, episódios que come sem parar, ou então que você botou um alimento na geladeira à noite, cadê o alimento? Aquela pessoa comeu escondida, você começa a perceber, né? O ganho de peso. Quando é para anorexia, você começa a perceber assim, a jovem, geralmente a anorexia começa entre 12 anos. Porque às também vezes- a sociedade vende o corpo Isso, perfeito, né? E aí Isso, começa. vem de utopia, né? É. E aí ela começa a pular alimento. Vai almoçar? Não quero não. Ah, Tô hoje não- passando bem. Eu compro mais tarde. Aí você percebe, pô,
Ela já não almoçou. Aí vai e janta pouco, ou então almoça e não faz a janta, ou então quer ficar sem o café da manhã. Você vê que Começa a ela tá ficar rotina. enrolando. Você vê que ela tá enrolando Aham. comer, né? E perde peso. Aí você começa a perceber se o vômito. Você começa a perceber, né? Porque o vômito fica um cheiro, né? Forte no banheiro. Você vê que a pessoa tá trancada no banheiro toda hora. Você fala, pô, tem alguma. Mas para isso tem que ter alguém prestando atenção. Tem que ter Pois alguém é. prestando atenção. Porque Isso hoje em aí. dia é muito difícil. Você tem que ter o olhar atento para a pessoa, né? Os pais têm que estar o tempo todo olhando os filhos, ou a pessoa que vive com você, né? Porque hoje em dia as pessoas criam filhos no telefone. Não todos, né? Mas é verdade mesmo. Mas não é difícil de você perceber. Você percebe, Se você... Mas você tá com seu filho todo dia. Você emagreceu? Ou então, você engordou? Depende dos pais que olham, porque é isso que você falou. Hoje em dia os pais estão muito... Depende dos pais, né? Pra lá, né? Se você consegue fazer as refeições com seu filho, se você prepara o café da manhã dele... Você começa a reparar. Agora, é lógico que eles enganam, né? Eles levam café, dão para amigos, joga fora. Mas aí você tem que ter o olhar se ele tá perdendo peso. Ué, mas por que você tá magrinho assim? O que tá acontecendo? Teu short não era largo assim. Então você tem que estar de olho, principalmente em menina, né? Porque a anorexia é muito maior. Eu acho que para cada 5 meninas, um homem tenta fazer anorexia. É uma discrepância bem grande. E, Patrícia, que dica que você deixa para as pessoas? Dica de vida. Que a gente tem que mudar nosso hábito. Acho que... olha só. Eu tô com uma mocinha agora que ela tá num processo de anorexia, né? Então, eu tento conversar muito com ela. Eu falo, olha, você quer ser magra? Não tem problema. Você pode ser magra, mas você tem que ser uma magra saudável. Porque a anorexia é uma doença e ela mata. Né? O transtorno da anorexia é um dos piores que a gente tem no transtorno alimentar. É considerado o pior. O alto índice de mortalidade. Então, e é o mais difícil de tratar. Então, a forma física, independente do jeito que você gosta, eu gosto de ser muito magra, eu gosto de ser um pouquinho mais gordinha, eu gosto de ser musculosa. Você pode ser do corpo que você idealiza, de como você acha bonito. Porém saudável. E existe fórmula para tudo. Existe. Mas eu quero ser sarada. Eu quero usar medicação e alimento para eu ser muito sarada. Procure um bom médico. Eu quero ser magra. Procure um bom nutricionista. Aprenda os alimentos de baixa caloria, de alto valor de proteínas. Procure. É possível. Tudo é possível se você procura fazer da forma certa. E não adoecendo, porque os transtornos, eles só vão te trazer desordem psíquica. E problema para você cuidar daqui a pouco. E rápido, né? Alguns se arrastam por anos, né? A obesidade não tem cura, tem tratamento. E os outros transtornos têm cura. Mas é difícil, né? Sofrido. É tudo muito sofrido, né? Principalmente você tendo que tratar com comida, né? Porque você tem que comer para ficar saudável e é a sua compulsão, ou o seu gatilho, ou aquilo que te vai fazer ficar do jeito que você não quer. Quer ser magra? Não tem problema. Procura uma nutricionista, faça seus exames, veja como estão suas taxas. Eu tenho que comer mais isso, eu tenho que comer mais isso. Mas qual é o menos calórico disso? Tem um trabalho em cima de tudo, não tem problema. Hoje está muito, tanto que você seja saudável. Muito fácil, né? As pessoas têm informação muito fácil. Tem as coisas que você compra em todo lugar, que antes era muito difícil, mas as pessoas querem o mais rápido, né? E de qualquer jeito, né? De qualquer jeito. E Daisy, o que você fala para uma pessoa que está prestes a fazer uma bariátrica? Eu falo para ela fazer com bastante consciência e saber que não... para ela não ser Alice, e saber que ela vai ter que comer saudável, vai ter que ter um estilo de vida saudável. Do jeito que ela quiser, do jeito que ela escolher, mas vai ter que ser saudável. E que exercício vai ter que ser para sempre. Porque senão vai voltar. Se não quiser, se a pessoa quiser alcançar o objetivo que ela quer. Não, tem que ser para sempre, para a saúde. Se você tem uma mente saudável, você tem um corpo saudável, uma coisa tem que trabalhar com a outra, para você não
Não tem que ser, né? Eu tô falando muito, eu não sou médica, eu não estudei, eu tô falando muito da experiência que eu vivi. Eu acho que quando a pessoa, ela consegue ter uma alimentação saudável, um exercício, pode ser qualquer exercício, uma caminhada, a gente precisa de exercício para ficar saudável. Então, se você tem uma alimentação de verdade, saudável, com um exercício saudável, que te dá prazer, que te faz bem, a sua mente vai ficar bem na hora que você está fazendo o exercício. Então, isso tudo é um equilíbrio. Você vai conseguir mais fácil tratar do seu problema. Ou no meu caso, manter o meu peso, porque eu sou obesa. Eu tenho a doença da obesidade. Então, no meu caso, eu consegui fazer com uma alimentação de verdade, saudável e com exercício. E isso trata a minha cabeça. Eu estando com a cabeça boa, meu corpo tá bom. Meu corpo estando bom, minha cabeça tá boa. E vai trabalhando em conjunto. Em conjunto. Lógico, a gente tem dias melhores, dias piores. Que é normal. Que é normal. Ser humano, né? Mas a gente tem que ter a maioria do nosso tempo numa disciplina, é muito importante nisso. É muito importante. E procurar ajuda, né? Porque a gente sabe que a obesidade, ela precisa de uma equipe multifatorial, por isso, multidisciplinar, por isso que ela não é fácil de tratamento, né? Hoje em dia, a obesidade é uma das maiores preocupações mundiais, né? Porque tá começando cada vez mais cedo. E porque ela mata mais, né? Qualquer coisa num paciente obeso é muito mais fatal. E aumentou muito, né? Tá, desculpa. Não, isso mesmo. Então, só procurar ajuda. Não procurem ajuda. Todos nós precisamos de ajuda, né? Todos, né? Todos nós em todas as áreas. Então, não tenha vergonha. Procure ajuda, fale com os pais, ou vá procurar um profissional. Perto de todo mundo tem profissional. Pode ser aqui, em outra cidade, na cidade grande. Todo lugar tem gente que cuida. Que cuida, que trata, que está ali para te dar apoio mesmo, para que você inicie uma nova caminhada na sua vida. E, Patrícia, você bota essas dicas na internet? Onde que o pessoal te acha? A minha clínica tem um Instagram, que é Clínica Psi. E o meu pessoal, eu não posto nada de trabalho, não. Mas a Clínica Psi é bem legal e tem umas postagens bem educativas. E para quem é daqui de Araruama, a clínica fica onde? A clínica fica ali no prédio das Lojas Americanas, em cima, ao lado do Green Fruit, na sala 305. Já é um teste, né? Do lado do Green Fruit, o pessoal já sai dali. Já sai dali, eu já mando ficar olhando os rótulos, vai lá com calma, sem pressa. Os legumes e as frutinhas. Compra legumes, fruta. Meninas, eu adorei conversar com vocês. Foi muito esclarecedor para mim, confesso. Muita coisa eu não sabia. Foi um prazer estar aqui, uma alegria. Foi ótimo. Denise. Muito bom, muito bom. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Muito bom, obrigada pelo convite. Então, gente, é isso. Ficamos aqui, eu espero que eu tenha ajudado, esclarecido, né? E dado um pouco de conhecimento para quem está nos assistindo. Mais uma vez, meu muito obrigada. Se gostou, curte, comenta, compartilha, espalha para geral, que a gente está aqui. Um beijo, até a próxima e fui!